Boa tarde a todos. Muito obrigado, senador Wildo Moraes, pelo convite. Parabéns pelo excelente trabalho que o senhor está desenvolvendo dentro da subcomissão de mineração. Outras audiências foram realizadas aqui com sucesso e que muito nos honra no setor mineral. Para a gente falar de água, vamos no contexto a água existente no planeta, ou seja, toda ela vem do ciclo hidrológico, ou seja, a água que cai da chuva, uma parte infiltra, outra escorre, outra evapora. E não existe nenhum marciano roubando água do nosso planeta e nenhum cometa despejando. Portanto, o que nós vemos aí na mídia que está acabando a água, não é verdade. Está acabando é a água potável. Não procede essa afirmativa. Então, nós temos que cuidar dos nossos mananciais. No contexto atual, o Código de Mineração estabelece no seu artigo 10 que rejeição por leis especiais às águas minerais e às águas subterrâneas. Então, deixar bem claro aí que, no caso, a água mineral não é recurso hídrico, a água mineral é um bem mineral. Ele diferencia das jazidas de águas subterrâneas, às vezes pode ser para os leigos um pouco meio confuso, mas água mineral é um minério, ou seja, a água cai da chuva, ela passa pelo solo, pelas rochas, carrega os sais minerais até encontrar uma rocha impermeável e ali forma uma jazida de água mineral. E quando ela passa pelas rochas, ela vai se enriquecendo com as propriedades minerais medicinais da água. Né? A definição de água mineral, como mesmo o senhor colocou, ela tem propriedades minerais medicinais. Ou seja, são aquelas provenientes de fontes naturais, né, ou ativamente captadas através de poços tubulares, que tem uma ação medicamentosa, ou seja, para ser água mineral tem que ter um oligoelemento que traga um benefício à saúde e esse benefício venha enriquecer o teu organismo não só na hidratação, mas com benefícios específicos. E o capítulo 7, capítulo 8, artigo 35 e 36 do Código de Águas Minerais, ele estabelece como se faz para você ter essa classificação. Então, lá já está especificado os tipos de águas. Um exemplo, as pessoas que têm problema, principalmente as mulheres de osteoporose, vai tomar uma água alcalino-cálcica, né? Um exemplo específico. Né? Então, lá está estabelecido isso no próprio Código de Águas Minerais. Né? Outra coisa importante, né? Água mineral não necessariamente é água subterrânea. Todo mundo faz confusão achando que toda água mineral é subterrânea. Não é verdade. As águas minerais da Serra da Mantiqueira, no caso aqui do Brasil, dos Alpes Suíços ou das Cordilheiras, não são subterrâneas e são águas minerais. Na Serra da Mantiqueira nós temos as tradicionais marcas Lindóia, né, Minalba, Serra Negra, dentre outras. Né? Em relação à diferença entre recurso hídrico e recurso mineral, essa confusão já foi pacificada em 2006, quando se discutiu que a água mineral seria um recurso hídrico. E essa discussão foi para o campo técnico e hoje está sacramentada desde 2007 como se deve fazer a integração das normas e condutas para controlar o recurso hídrico e o recurso mineral. Então, a água mineral não é água subterrânea, e aí estabelece as explicações para essa integração de controle de vazão entre o recurso hídrico e o recurso mineral. Né? Vamos entrar específico da CEFEM, que todo mundo já sabe sobre isso, né? Ou seja, 65% do regulamento da CEFEM vai para os municípios. E a água mineral tem uma particularidade muito grande. Né? Você ter água mineral no seu município, ou água termal, te dá status, ou seja, te dá origem, te dá denominação de origem, de saúde. Então, a água mineral, além de preservar os mananciais existentes, porque a água mineral não pode ser tratada, é um produto 100% natural, os municípios, além de receber a maior carga da CEFEM, também gozam do benefício das propriedades minerais medicinais de suas águas, tornando a região famosa pelas suas águas minerais, não só aqui do Brasil, como no mundo. Né? O CEFEM da líquida da água mineral é 2%, e a água mineral, por incrível que pareça, é o que mais paga royalty, né? Paga mais que petróleo, não em valores absolutos, mas em percentuais. Por quê? Infelizmente, a pessoa já está aposentada no Ceará, tomando aguinha de coco lá no Ceará, e ele resolveu tributar a água mineral cobrando a embalagem, ou seja, ele quer cobrar a CEFEM, que já foi pago lá no petróleo, na embalagem, ele quer cobrar 2 vezes esse assunto. Esse assunto está judicializado, está na justiça, é
uma coisa que ainda vai levar anos, e mostrar claro o seguinte: o Código de Águas Minerais tem sua própria definição de lavra, diferente lá do Código de Mineração. Então, quando se fez a Instrução Normativa número 6 em relação à CEFEM, esqueceram, né, quem o fez, de observar a definição do artigo 9º do Código de Águas Minerais, que a definição de lavra é totalmente diferente daquela que está no Código de Mineração. Então, não se aplica ao mesmo conceito, ou seja, né, quando saiu a CEFEM, nós vemos aqui nos anais do Senado e do Congresso, fizemos estudar. Então, a CEFEM foi criada para uma compensação financeira pelos danos ambientais e a exaustão daquele minério deixaria os municípios. E a água mineral não tem essa prerrogativa, né? Aqui estabelece a competência, essa portaria, o que é competência do Ministério das Minas e Energia e o que é competência do Ministério da Saúde, né? Então, está aí. Então, aqui nós temos um fluxograma que, no caso, compete ao Ministério das Minas e Energia a captação da água, ou seja, até ela passar pela primeira fase, a filtragem, se não é tratamento, é para tirar umas terrinhas, umas partículas que podem vir com a natureza. E daí para frente é o processo de industrialização, competência da Anvisa. Então, aí estabelece o que é competência do NPM e o que é competência da Anvisa. Então, no caso específico, a competência do NPM vai ter, antes de começar, invasar a água. É dali para trás. Daí para frente, quando eu ponho a enchedora, eu ponho a invasadora, eu ponho os controles, eu ponho os POPs, é competência do Ministério da Saúde, né? A CEFEM, como eu falei, é resultante do faturamento líquido, né, após o último etapa do financiamento. Infelizmente, o DNPM continua nos cobrando a CEFEM sobre a embalagem, né? Ou seja, não tem essa discussão internamente do DNPM, não tem mais caminho, só resta o caminho da justiça. E nós temos a certeza que, no final, a justiça vai prevalecer. Não tem sentido eu pagar a CEFEM 2 vezes, pagar sobre a embalagem, né? Os tributos que tem na água mineral, né? O que eu vou falar aqui, não fiquem estarrecidos, não. A água mineral tem mais tributos que refrigerantes, bebidas açucaradas, os suquinhos da vida. Não se assustem, é pura verdade. Ou seja, as bebidas açucaradas que trazem dano à saúde, ou as bebidas com adoçantes, né, pagam menos imposto à água mineral. É um absurdo? É um absurdo. É um absurdo. Então é o seguinte, nós precisamos corrigir isso a nível nacional. Não tem sentido nós continuarmos pagando mais imposto que refrigerante, cerveja, enfim, né? Pelo princípio da não cumulatividade, quando eu faço a conta gráfica de débito e crédito, nós pagamos mais imposto do que essas bebidas, das bebidas frias. Nós não somos bebidas frias, nós somos alimentos, né? E quando eu vou para o imposto de renda, para provar que eu estou falando aí, eu vou no imposto de renda, todos os bens minerais permitem que eu pegue a exaustão de lavra e eu coloque no meu ativo diferido. O Ministério da Fazenda diz o seguinte: olha, a água mineral não pode usar esse critério, porque seu bem mineral nunca vai se exaurir. Ora, se nunca vai se exaurir, por que estão cobrando CEFEM nós? A água mineral não era para existir a cobrança da CEFEM, porque a nossa jazida não exaure. Isso é uma coisa importante. Então é o seguinte: na hora que convém, eu sou recurso hídrico. Na hora que convém, eu sou recurso mineral. Na hora que convém, eu sou alimento. Na hora que convém, eu sou minério. Pelo amor de Deus, gente, nós somos alimentos. A água mineral é um produto 100% natural, sem tratamento. É um produto que não tem nada, não tem cloro, não tem nenhum aditivo, não tem sulfato de alumínio, não tem nada, né? E nós temos uma coisa que o Brasil se esqueceu disso, né? O nosso Código de Águas Minerais, embora seja de 45, estabeleceu que nós tínhamos que ter uma área de proteção das fontes. Em 1945 dizia isso. Somente em 1998 a gente conseguiu convencer as autoridades a importância de fazer uma regulamentação disso. E sabe, senador, graças a quem? Graças ao Estado de Goiás, com as Caldas Novas. Começou a baixar o nível estático do lençol, aí viram que realmente isso... e resolveram, tecnicamente, através do subjetivo, ter as áreas de proteção das fontes. Faltou água em São Paulo, que era toda essa polêmica que está dizendo. Por que falta água em São Paulo? Não tem proteção da mata ciliar, não tem proteção das represas, enfim, você não cuida do meio ambiente. Então, a água mineral, além de ser um produto natural, nós preservamos uma área no total do tamanho do estado de Sergipe. Então, nós protegemos as nossas fontes. Tanto é que faltou água na torneira, mas não faltou uma gota de água mineral, porque a água mineral não se exaure, tá? Aí está os tributos por estados, né? Tem estados aí que cobrem ICMS até 19%, né? Quando eu vou na Europa, está lá, na Europa, está aí, ó,
o máximo que se paga de imposto é 6%, 7%. Qualquer país da Europa, você vai, está aí a prova que isso. Nós não podemos, na água mineral, continuar pagando a carga tributária mais que refrigerante e bebidas açucaradas e adocicadas, né? E o novo marco regulatório da mineração, que a gente incluiu aí, me assustou a entrevista que eu vi do novo relator, dizendo que não vai aproveitar nada do anterior. Pelo amor de Deus. Se você não recepcionar, botei em vermelho, o Código de Águas Minerais no marco regulatório, você acabou com a água mineral no Brasil. Então, o Código de Águas Minerais é fundamental que seja recepcionado pelo novo marco regulatório. Se você não fizer isso, acabou a água mineral, acabou a água termal. Então, nós precisamos, no novo marco regulatório, que seja mantido, né, como está no relatório atual, essas premissas aí, né? E já que nós estamos falando de uma nova fase, de uma nova contribuição, se nós formos fazer um cálculo para uma maneira justa da construção de CEFEM, para que o nosso CEFEM realmente seja um CEFEM que vai pagar igual às outras subsidiariedades, não pode ser mais que 0,5%, porque no marco regulatório estaria o CEFEM sobre o faturamento bruto, como total. Se eu botar mais que 0,5%, eu vou continuar pagando mais que todas as substâncias minerais. Então, nós não pagamos em termos absolutos, mas pagamos em termos percentuais, na realidade, mais que o petróleo, né? Em 1945, o Código de Águas Minerais já dizia que a carga máxima tributada na água mineral não podia ser maior que 8%. Veio a Constituição de 88 e isso foi por água abaixo, usando uma expressão. Então, é o seguinte, se em 45, que o Brasil tinha seus mananciais, tinha sua preservação, já se entendia isso, imagine hoje. Então, a água mineral nos países como o México, nos países como a Europa, não passa de 7%. Então, outra coisa importante para nós é que trazer a água mineral para a tributação correta. O nosso NCM já está individualizado. Nós somos NCM 22 1001 00 01. Não somos NCM de bebidas frias. Quando ocorreu o Mercosul, nós estivemos presentes na reunião, doutor Pedrosa, e lá foi diferenciado isso. Então, basta que a Secretaria da Fazenda dos Estados nos coloque no devido lugar. Nós não somos bebidas frias, tá? E, para terminar, que o espaço é curto, eu vou me atrever aqui a declamar uma poesia que é minha, de minha autoria, mas tem tudo a ver com o contexto da importância da água mineral para a humanidade, a água mineral para todos nós, né? Como imagine o que teria sido das cidades que tiveram desastre ambiental recentemente em Minas Gerais se não tivesse água mineral. Então, eu vou para a poesia. Quem sou eu se, quando penso, 85% do meu cérebro é da mais pura água? Quem sou eu se, quando vejo um sorriso encantador de uma criança, 10% é da mais pura água? Quem sou eu se, quando respiro o ar puro das montanhas e o perfume das flores, 80% é da mais pura água? Quem sou eu se caminho no horizonte em busca dos meus desvaneios, 73% dos meus músculos é da mais pura água? Quem sou eu se, após um dia esplendoroso, no ardor da labuta, sob o sol escaldante, 71% da minha pele é da mais pura água? Quem sou eu se a poesia é como o sangue que corre em minhas veias, irradiando a vida, e 79% é da mais pura água? Quem sou eu se, quando amo, meu coração bate forte e faceiro, e 77% é da mais pura água? Quem sou eu se, quando sinto saudades dos meus ancestrais, não são lágrimas que escorrem em meu rosto, são gotas de saudade viva da mais pura água? Agora eu sei quem sou. Agora eu sei quem somos nós. Nós somos, em média, 70% da mais pura água mineral brasileira. Viva a água mineral que corre em nossas veias. Viva a água mineral que faz parte de nossas vidas. Com esse poema, eu conclamo aos senhores ajudar. A água mineral não pode pagar tributo de bebidas. Obrigado. O tempo é muito curto, podia falar mais, peço desculpa, mas obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer as palavras de Carlos Alberto Lacia e parabenizar pela poesia, né? Gostaria de cumprimentar aqui minha amiga, deputada Magda Mofato, uma grande empresária do setor hoteleiro e turismo de Caldas Novas, e mineradora, uma das maiores de lá. Parabéns, minha deputada. Também cumprimento aqui o pessoal da Pousada do Rio Quente, em nome do doutor Francisco, representante aqui, o Munir. Obrigado pela presença. Os goianos estão presentes. Cumprimento também Edmilson Rodrigues da Costa, consultor em geologia do IBRAM.
Cumprimento o Paulo Ribeiro de Santana, ouvidor do DNPM, a Mariana, assessora de Relações Institucionais da BIR, o Reinaldo, presidente da EMAT Goiás, a Marina, coordenadora geral do Ministério de Minas e Energia, o Gabriel Rocha, Vilas Boas Mineração, obrigado pela presença de vocês. E, na sequência, eu passo a palavra ao senhor Zoltán Romero Cavalcante Rodrigues, presidente do Núcleo da Bahia da Associação Brasileira de Água Subterrânea, ASBAS. Com a palavra, o senhor tem 15 minutos. Poderia colocar minha apresentação? Bom. Bom. Vamos falar sobre água mineral, que não é só água mineral. Inclui também potável de mesa e para fins de balneabilidade, que é coisa que outros colegas aqui vão discutir também. Que está tudo misturado e é difícil de entender um pouco a água mineral. A explicação do Lance foi ótima, eu espero dar outra explicação num outro enfoque. Próximo. Pode passar? Bom, no final, o que é água mineral, potável de mesa para fins de balneabilidade? Bom, de acordo com a nossa legislação, é um minério, como ouro, carvão mineral, diamante, etc. Como tal, tem que atender à legislação mineral. Além disso, como bem mineral, é constitucionalmente um bem da União. Mas, por se tratar de água, ele não é um minério como os outros. Como já foi dito aqui, ele é um minério que é renovável. É um alimento, como pão, carne, maçã, etc. E, como tal, tem que atender à legislação sobre alimentos. Mas, por se tratar de água, não é um alimento como os outros. Para quem estranha, a rotulagem de água mineral, por lei, tem que especificar que não contém glúten. Como é que a água poderia conter glúten? Aí já são outros 500. Mas ela tem que dizer isso no rótulo, porque faz parte da legislação de rotulagem de alimentos. E a água mineral, como dito aqui, é um alimento. Então, a água mineral também ela pode apresentar fins terapêuticos e contraindicações, exatamente como um remédio. E, como tal, tem que atender à legislação da saúde. Mas, por se tratar de água, ela não é um remédio como os outros. Ele foge disso. Então, afinal, o que é água mineral? É a água utilizada para atividades econômicas humanas. Logo, também é um recurso hídrico. Mas, como tal, é constitucionalmente um bem público e tem que atender à legislação de recursos hídricos. Mas, por todos os fatores anteriores já citados, ele não é um recurso hídrico como os outros. É diferente. Em todos esses aspectos, ele é tudo isso e não é nada disso. Então, para entender isso, eu sempre gosto de voltar um pouco à história. As águas e as fontes foram, sem dúvida, e isso comprovadamente, as primeiras formas do homem tratar suas doenças. Desde tempos pré-históricos, ela já era utilizada para lavar feridas e aliviar a dor. Então, ainda na Grécia, em 450 a.C., Heródoto estabeleceu os princípios fundamentais da crenologia, que são utilizados até hoje, que especifica que a água mineral, assim como alguns locais e alguns lugares, teriam possibilidades de melhorar a saúde do ser humano. Então, a grande visão de água mineral e da crenologia é uma melhoria da saúde do ser humano. Seguindo as teorias dos médicos gregos, os romanos, então, implantaram muitos grandes balneários em vários países da Europa. No século XIX e início do século XX, diversas pesquisas médicas indicavam o uso terapêutico controlado da água, suas indicações e contraindicações e as instâncias recomendadas. Então, você tinha determinado problema de saúde e o médico lhe recomendava passar uma temporada em tal instância hidromineral para que houvesse uma recuperação e uma melhoria da saúde.
Com o surgimento do antibiótico, a partir de 1988, iniciou-se uma fase de declínio da cronoterapia. E essa nova visão aí, que o Lancia já mencionou, não pode ser esquecida, porque nós hoje usamos um monte de remédios e um monte de produtos químicos para a saúde. Eu sou hipertenso, tomo vários remédios contra a hipertensão. E, ao mesmo tempo, não posso tomar algumas águas minerais, porque elas têm um teor de salinidade que iriam afetar a minha hipertensão de maneira negativa. E isso já estava claro quando foi publicado o Código de Minas, de 1934, e as águas minerais, termais, gasosas, naturais passaram a ser bens minerais. E, a partir de 1940, foi incluída também a água subterrânea. Até 1942, competia às entidades municipais, estaduais, federais de saúde o controle higiênico e de qualidade de águas minerais. Eram as instâncias hidrominerais. A Lei 4.147/42 passou essa atribuição a nível federal para o DNPM, mas manteve as autoridades de saúde estaduais e municipais. O Código de Águas Minerais de 1945, já mencionado aqui, foi baseado na legislação francesa dos anos 30. E é preciso observar que as águas francesas possuem elevados teores de sólidos soltais dissolvidos, em uma época em que consumir água mineral significava procurar uma cura, e não simplesmente beber água. Então, ao se comprar água mineral, quando o Código de Águas Minerais foi especificado, a pessoa não estava procurando beber água, não, ele estava procurando uma cura, uma melhoria da saúde através do consumo daquela água. Então, o Código de Águas Minerais definiu as águas minerais por ação medicamentosa. E a água potável de mesa, que apesar de ainda estar na legislação, praticamente não existe mais hoje, pelas condições de potabilidade da região. A água potável de mesa, que está na mesma legislação, é uma água engarrafada, potável, é tirada da natureza, mas que não tem as propriedades da água mineral. E criou a combinação de crenologia, que até hoje está atuante, que estabeleceu os padrões para a classificação da água mineral. Em 1969, o Decreto-Lei 986 estabeleceu alimento, toda substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos normais da sua formação, manutenção e desenvolvimento. O que, é claro, incluía as águas minerais. Também é importante o Decreto 78.171, que dispôs sobre o controle e fiscalização sanitária das águas minerais destinadas ao consumo humano. No seu artigo 1º, já especificava que era da competência do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal e dos territórios. Com base nesse decreto, o Ministério da Saúde, mais recentemente a Anvisa, baixam portarias e resoluções relacionadas à indústria e comercialização de água mineral. Então, a água mineral também passou a ser vista, a partir da Constituição de 88, também ela que eliminou a propriedade particular de água, e isso cria uma visão um tanto quanto conflitante, porque a lavra de água mineral é por natureza privada, e elas então passaram a também ser recursos hídricos. E hoje, a portaria de 2009 do DNPM deixa bem claro que na aplicação das normas de águas minerais é necessário observar, entre outras normas, o Código de Águas Minerais, o Decreto-Lei 7.841, de 1945, ou seja, ela tem uma legislação própria para a água mineral, o Código de Mineração, que é o fruto da discussão aqui, as resoluções da diretoria colegiada, RDC e das portarias da Anvisa e do Ministério da Saúde referentes à água mineral, e resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH. Então, isso já foi mencionado, inclusive, essa resolução número 76 do CNRH, que estabelece diretrizes gerais para a integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários. Por fim, o Inmetro fez um pequeno resumo das novas normas a serem atualmente observadas pela água mineral. Tem os decretos, leis
portarias, resoluções, resoluções. E isso aqui não é toda a legislação que está em cima de água mineral hoje em dia, não. Tem mais, isso é apenas um resumo das principais. Se eu fosse falar sobre toda a legislação que afeta a água mineral, a gente ia levar essa tarde inteira e ainda teríamos coisa para falar. Aqui o mapa mostrando as concessões de lavra de água minerais potáveis e mesa no Brasil. Basicamente, há uma grande concentração na região sudeste. E, atualmente, há algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, essa é uma água para fins de balneabilidade. Eu acho que meu colega Fábio vai entrar mais nessa questão. Mas, por exemplo, essa foi uma fiscalização do DNPM, porque aí também entram todas as regras como da água mineral. Inclusive exigências que são absurdas no caso de uma água para banho, mas que são exigidas porque ela está junto com a água mineral. Um poço de água mineral é completamente diferente de um poço dos que nós estamos acostumados a ver. É um poço que tem toda uma área de proteção, tem uma perfuração especial que é completamente diferente de um poço como esse, muito comum, esses poços, todo mundo já deve ter visto, mas esse não pode ser feito como para água mineral. Isso aqui está totalmente irregular. Um poço para uma captação de água mineral deve seguir padrões como esse. Deve seguir também questões de proteção de nascentes, que também já foi mencionado aqui, que ela exige uma proteção de uma área para garantir a qualidade da água dessas nascentes. E exige, por exemplo, uma tubulação aérea para distribuição da água, o que para o caso da água engarrafada tem todo sentido. Mas para o caso da água de balneabilidade, será que isso é necessário no caso de termalismos e zonas de banho? Os reservatórios e os tempos de armazenamento, que seguem toda uma série de regras que hoje em dia não pode mais, por exemplo, esses vasilhames fora as especificações ou com prazos de validade vencidos. Tudo isso eu falei só para tentar definir o que é água mineral. Mas talvez seja mais fácil até dizer o que não é. Ela não é água adicionada de sais. Algumas pessoas confundem muito. Ela não é a água do sistema público de abastecimento, de maneira nenhuma. Nem é uma solução alternativa coletiva de abastecimento de água, como é o poço para abastecimento de uma pequena localidade ou de uma fazenda. Não, não, não. A água mineral, ela é tudo isso que eu tentei resumidamente falar aqui. Ela hoje é um bem mineral, é um alimento, é um produto com uma finalidade terapêutica e é um recurso hídrico. E todas essas questões, eu concordo plenamente com o colega Lance, não se pode tirar o item que trata de água mineral da questão do Código de Mineração, porque senão acabou mesmo a água mineral no Brasil. E esse vai ser um mercado que não vai mais existir aqui. Então, as perspectivas para a água mineral, há muito espaço para crescimento de água mineral aqui no Brasil. Aqui, como foi mencionado na pequena discussão, as embalagens hoje estão se tornando um diferencial para a venda de água mineral. Tem um maior controle de qualidade, o consumo está crescendo, está havendo uma retomada da cultura da crenologia e da hidrogeologia médica e do termalismo, para que as pessoas recuperem a saúde não mais só com medicamentos. E, basicamente, de maneira bem resumida, tentei resumir aqui, de maneira mais simples possível, os aspectos e as características da água mineral, potável de mesa e para fins de balneabilidade. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Agradeço a participação do Dr. Romero Cavalcante Rodrigues e passo agora a palavra